de ouro de 60 côvados de altura, por 6 côvados de largura. Eu estava lendo na outra versão. Não é essa na NVI, né? A NVI diz que é 27 metros. Ah, tem uma Bíblia fake aqui, ó. Isso, agora achei aqui. Vou ter que achar de novo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de quantos metros? Quanto que dá 27 metros, mais ou menos assim, em termos de andares de um prédio? Daniel 3, tá? Quem está procurando aí. Um prédio de andares aí, 10. Gente, 10 metros, hein? 10 metros. É pouco? Desculpa, 10 andares. Um prédio de 10 andares é pouca coisa? Alguém pularia de um prédio de 10 andares? No 10º andar? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e o ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Verso 2. Depois convocou os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Todos para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. E então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta e toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-lo será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns antropólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto ao rei, ordenando que todos os que ouvissem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, e se prostrassem em terra e adorassem a imagem de ouro, e que todo que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, o Sadraque, o Mesaque, o Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou.
deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Todos vocês conhecem essa passagem, esse texto de 3 rapazes vivendo no exílio na Babilônia, naquele que era, naqueles dias, um império poderosíssimo, um império dominante. E esses 3 rapazes haviam sido levados para lá e colocados numa posição de administradores de províncias. E naquele dia, o dia da dedicação de uma estátua, equivalente a um prédio de 10 andares, essa dedicação estava sendo feita, e com certeza, durante o período da construção dessa estátua, muita gente ficou sabendo, porque ela era uma obra enorme, e chega o dia da dedicação, e ali era para que o povo pudesse saber, conhecer, exaltar, adorar a imagem de Nabucodonosor, o imperador. Era o ímpeto de um homem que se achava um Deus, um homem que se colocava numa posição de eu domino a mente de vocês, eu mando e todo mundo faz, e mais do que isso, eu quero que vocês dobrem-se diante de uma imagem que é a minha representação. E foi feita a convocação, os 3 rapazes foram na apresentação, eles podiam ter ficado em casa, não podiam? Numa multidão de pessoas, quem ia sentir falta deles? Eles podiam ficar mocados, não podiam? Eles podiam ir para a igreja, se esconder lá, não podiam? Eles podiam fazer uma viagem, sair daquele entorno, eles podiam arrumar um atestado médico, não podia? Eles podiam dar várias razões para não comparecimento, afinal de contas, nós não comparecemos porque nós estamos, inclusive, fazendo fechamento do caixa. Nós somos administradores. Nós temos responsabilidades, viu, rei? Por isso a gente não fez, mas fica tranquilo que entre nós e o senhor está tudo certo. Até vamos mostrar aqui nesse relatório coisas positivas da nossa administração. Não, eles foram. E quando chegaram lá, ficaram ouvindo toda aqueles dizeres, toda aquelas cortação de fita, né? Todo aquele evento, até a hora do momento mais esperado, o momento em que o rei, em pé, porque ele não iria adorar, ele em pé, olharia e iria ver um tapete de costas humanas. Vocês já viram assim numa planície, quando pessoas se dobram, com o rosto em chão, não fica bonito? Um tapete colorido, tapete bonito, de pessoas prostrando diante da imagem que ele havia mandado construir. E era muita gente, alguns, não me pergunte como, mas alguns, ou eles estavam vigiando, foram colocados como soldados, ou eles fizeram aquilo que muita gente faz na hora da oração, levanta a cabeça e fica procurando quem está orando, né?
E eles viram 3 pessoas em pé, 3 em pé, aquela multidão. Astrólogos, estudiosos de astronomia. Aliás, estudiosos de astros, não de astronomia. Que astronomia é astronomia é estudiosos de astros. Aqueles eram estudiosos de astronomia ligados com religião, com símbolos do universo. Aqueles que faziam leituras, tipo horóscopo. Eles eram bons nisso. Eles viam assim, um caminho de estrela e eles traçavam muitas coisas aí para a vida deles. Esses aqui foram para o rei e disse, foram lá fazer um deduraço, né? Tem 3, e olha que interessante, ele menciona quem eram os rapazes, eles dizem, inclusive outras coisas, diz assim, eles não têm adorado o teu Deus, ou seja, esses homens não comparecem nas outras cerimônias, eles não vão lá nos nossos rituais, eles não têm ido, não foi só hoje não, rei. Aqui dá a entender que ele está dizendo assim, esses rapazes não cumprem, inclusive hoje, provavelmente essa foi uma razão daqueles homens procurarem pelos 3 rapazes, porque se lá eles não fazem, aqui também não vão fazer. Então, eles já eram conhecidos. Por quê? Porque eles eram fiéis ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus a quem nós servimos. E eles vão lá e fazem a delação. E o que o rei, espantado, faz? Diz, não é possível, esses rapazes são muito bons, eu promovi eles nessa posição porque eles são bons, chamem eles, e eles vêm. E o homem faz aquilo que deve ser feito, né? Confere, é isso mesmo? Está certo? Vocês, me diz aqui, vocês não estão me obedecendo? E eles dizem, olha, rei. Aliás, o rei não deixa eles falarem muito, só diz assim, eu vou dar uma segunda chance para vocês, vocês vão se ajoelhar. E se vocês, antes que eles falem qualquer coisa, e se vocês não se ajoelharem, não se prostrarem, não adorarem, vai acontecer assim, 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 você leu ali comigo. E a pergunta é, que Deus vai poder livrar vocês? Que Deus? Nabucodonosor conhece o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Não. Porém, ele tem ouvido falar, ao longo do tempo, ele tem ouvido falar da história desse povo, que ele mandou trazer cativo, ele sabe a história passada, então, noção ele tem, ele não conhece, mas ele tem noção. Aí o que ele faz? Ele diz, tem algum Deus que é capaz de livrar vocês das minhas mãos? Eu sou o Trump de hoje. E eles respondem assim, singelamente, olha, é o seguinte, acho que Deus não vai livrar a gente não, mas também não tem problema. Não tem problema. Ele pode livrar, mas se ele não livrar, não tem problema. Uma coisa é certa, nós não vamos te adorar. Gente, olha a convicção que esses 3 têm. Não tem assim, deixa a gente conversar aqui no canto, vamos ver o que a gente decide. Pessoal, a maioria vence, são 3, se votar 2 votos é suficiente para decidir. Não tem, eles têm convicção, dizem, rei, pode jogar a gente, se ele vai livrar a gente de você ou não, para nós não importa. Para nós não importa. Mas uma coisa importa, nós não vamos. Quer poupar teu tempo? Nós não vamos. Essa não é uma postura de quem já morreu? Essa não é uma postura do mesmo cristão que já morreu na cruz, com Jesus? Essa não é a posição que deve andar os cristãos que seguem a Jesus? Uma vida, como Paulo diz, para mim, tanto faz, viver ou morrer, os 2 são ganhos. Por quê? Porque em Cristo nós já morremos. Podemos até tentar viver como pessoas que ainda não morreram, mas isso não traz nenhum sentido para a vida do cristão. E não é nenhum problema isso, por quê? Porque o mesmo Jesus que morreu é o mesmo Jesus que
suscitou. Então, na mente de quem já morreu com Jesus, não há problema algum a gente estar morto, ou no processo de morte, ou morrendo, porque não importa se a gente já morreu, se a gente está morrendo, se a gente vai morrer, fato é que a gente vai ressuscitar. Veja o que está intrínseco no coração de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A gente já veio para o exílio como um desterrado. A gente não tem uma terra. A gente já está vivendo aqui como estrangeiro. Esse é o seu sentimento hoje? Onde que é a nossa terra? Onde que é a nossa casa? Onde que é o nosso lar? Vocês se sentem peregrinos? Vocês se sentem descelestiados? Não existe essa palavra, né? Tem o desterrado, então tem o descelestiado. Vocês se sentem assim? Não estamos no jardim, não estamos no céu, não estamos na nossa casa, estamos vivendo aqui num tempo de peregrinos. Estamos exilados? Então esse é o sentimento daqueles rapazes. Então estamos vivendo assim, sabemos que humanamente falando não há expectativa da gente crescer na Babilônia. E se for para crescer na Babilônia, a gente precisa crescer seguindo padrões babilônicos. Por quê? Para você viver numa terra como um exilado e prosperar, da maneira como se fala de prosperidade no aspecto material, você precisa seguir os padrões da terra. Não é? Então, o que eu tenho que fazer em Babilônia? Babilônia diz que eu, para ter um negócio, eu preciso passar pela prefeitura e deixar um agrado. Babilônia diz que eu tenho que comprar algumas coisas em certos lugares e não pagar. Babilônia diz que eu tenho que, para ficar bom mesmo o negócio, eu tenho que fazer dedicação de um espaço para um Deus, o A, o B, o C, quanto mais, melhor. Babilônia diz que eu tenho que entregar ao rei parte daquilo que é do meu Deus. Babilônia exige que eu me devote aos seus pensamentos. Mais ou menos como o cristão vive hoje. Quer seguir os padrões de prosperidade de hoje, o que você precisa fazer? Ou eles querem que você faça? Siga os padrões da terra. Aceite fazer desta maneira, ainda que seja errado. Aceite crer desse jeito, ainda que seja errado. Não queira fazer a coisa certa, não queira dar uma de perfeito, de santo, porque você não vai sair do lugar. É isso que diz os padrões da terra. Siga a religião da maioria, porque a religião da maioria traz conforto, a religião da maioria traz sossego, a religião da maioria traz tranquilidade, a religião da maioria traz paz. Não é assim? Então, queira ir junto com a multidão, porque indo junto com a multidão, você não peita ninguém. Você não tem obstáculos. E aqueles rapazes, eles estão ali, decididos que eles não vão, eles preferem morrer do que cederem. Então, quando o rei faz essa proposta para eles meio que, tá bom, pode seguir em frente. E aqui diz que o rei ficou irado.
mudou o semblante. Gente, isso é uma coisa que hoje não é visto desta maneira, mas naquela época, nos séculos atrás, quando um rei mudava a fisionomia, significava o quê? Você está perdido. Quando um rei muda a fisionomia, quando um rei muda a posição do cetro que ele tem na mão, se ele levanta, se ele abaixa, uma coisa que você deve ter visto já em filmes, olha aqui para mim, se um rei faz isso é uma coisa, se faz isso é outra. Então, quando o rei muda a fisionomia, quando ele é tocado aqui com um manto de indignação, ele diz para os homens que estão ali, vocês vão aumentar a fornalha. Você diz, mas fornalha? Como assim fornalha? A fornalha, que já existe ali há muito tempo, que foi usada para a fundição de todo o material, a preparação de todo o material para a construção desses 10 andares de estátua. Então a fornalha estava ali há bastante tempo. E provavelmente acesa, né? Porque se alguém vai ser jogado ali, ela tem que estar acesa. Não dá tempo de esperar acender a fornalha, né? Ligar o gás, ver tudo direitinho, se vai dar certo. O negócio está lá. Quem sabe, vai que tem uma matança de bichos ali, porque no final vai ter churrasco. Vamos aproveitar a fornalha, vamos fazer essa cerimônia bem legal, vamos fazer a dedicação, todo mundo enfia o nariz na terra, adora, e no final a gente faz um churrasco. Então, o fato é que a fornalha está ali. O rei só diz, aumente ela 7 vezes mais, o calor, e jogue esses rapazes se eles não fizerem o que eu estou pedindo. E isso vai acontecer. Os homens que... Essa cena deve ter sido muito engraçada. Vai você. Não, não vou, vai você. Cadê o EPI? Cadê a roupa para chegar perto da fornalha? Você trouxe? Não, não trouxe. Era para tantos graus, mas agora aumentou para 7. Tá, e quem vai? Eu não vou. Se você não for, a gente vai ter problema, então vai você. Então vamos todos 3 juntos. Não, tem que ser mais. Um segura na cabeça ou nos pés, e a gente vai ter que ir. E se a gente não for? Se a gente não for, jogam a gente. Então, aquela conversinha ali na beira da fornalha, beira da fornalha, modo de dizer, né? Deve estar alguns metros, né? E aí pegam, e a cena deve ter sido muito engraçada. Um pega na cabeça, outro nos pés, e vão correndo para jogar na fornalha e voltar. Só que não dá tempo de voltar. Os rapazes caem na fornalha, mas os 3 caem logo em seguida, porque, como é que diziam os antigos? O estopor. Já ouviram isso? Lembra, pastor? O estopor foi instantâneo. Os caras jogam lá e morrem. E aí vem a cena fantástica. Se antes a cena era horrível, agora ela é bonita demais. É muito bonita. 3 rapazes que foram jogados com suas roupas, turbantes, suas sandálias, eles caminham pelas brasas, pelo fogo. Eu não sei se eles caminham, se eles dançam. E junto com eles está Jesus. Esse anjo, que não parece anjo, ele parece um príncipe, que não parece um príncipe, parece um filho de um rei, que não é bem um filho de um rei, ele é diferente, ele é distinguido dos outros 3. Eles caminham por entre o fogo. Que cena! Eu acho que foi começo do ano passado, eu já não lembro mais, porque o tempo meio que engana a gente, mas lembra aquela série falando sobre navegação de Paulo, na terceira viagem de Paulo para Roma,
porque a gente enfatizou bastante um elemento da natureza que, quando Deus coloca ele para trabalhar, e ele aparece muito na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Lembra qual era o elemento? Vento. Lembra dos ventos contrários? Durante aquela viagem de Paulo, que demora meses. Para esses rapazes aqui, até ontem, ou até hoje de manhã, ou até alguns minutos atrás, as coisas tinham sido como o vento contrário. E agora? E agora? Não é bom você sentir o oposto do vento contrário? Se antes você está tentando ir, aquela ventania que te joga para trás, te joga para um lado, te joga para outro, te cansa, porque vencer a força do vento cansa. E um dia, uma semana, um mês, 2 meses, e algumas pessoas passam, às vezes, anos tentando ir na direção contrária do vento, e chega ao ponto de se sentirem desfalecidas, ao ponto de se sentirem cansadas, desanimadas. Por quê? Porque esse negócio nunca muda. As estações parecem que não mudam a direção do vento. E de repente, lá no momento que você achava que era o fim, já estou me entregando, não tem mais saída, de repente há um suavizar do vento, de repente uma brisa, de repente uma coisa gostosa, um abraço. Esse vento que era contrário agora é um vento que abraça. Esse vento que era contrário agora é um vento que enche os seus pulmões de oxigênio puro. Esse vento que antes era ruim, agora ele está tão bom, e parece que ele andou dando uma volta, e agora ele empurra na direção que você quer ir. O nome disso é prosperidade, viu? O nome disso é prosperidade, não é aquela outra prosperidade. O nome disso é prosperidade. Depois da tempestade, vem o cuidado de Deus, apaziguando tudo. Depois de ventos contrários, vem isso aqui. Depois de um tempo em Babilônia, de lutas, de dificuldades, tendo que ceder a conversas, tendo que guardar os seus pensamentos, tendo que guardar a sua fé, esses 3 rapazes agora, eles sentem, dentro da fornalha, eles sentem paz, tranquilidade. Por quê? Porque tem uma pessoa ali que abraça eles. Tem uma pessoa ali que é o objeto da fé deles. Eles não conheciam Jesus. Ali na fornalha, eles também não conheceram Jesus. Eles não entenderam Jesus, mas eles creram. Porque ali está o resultado daquilo que eles proferiram ali no momento de estresse. Ó Rei, quem vai nos livrar? Nós temos um Deus. Se Ele vai livrar a gente, beleza. Se Ele não vai livrar, beleza também. Porque nós já morremos há bastante tempo. E lá dentro da fornalha houve ressurreição. Não é? Aí eu pergunto para vocês hoje. Alguém construiu uma estátua de 1 metro para você adorar? De 5 metros, 10, 20, 30? Alguém construiu? O que foi construído para você? Porque falar disso não é difícil. Quando se fala de adorar uma estátua, é muito claro. A Bíblia está cheia de recomendações. Não façam isso. Desde o Êxodo, não adore outros deuses. Você vai para Isaías 44, é uma coisa impressionante. Isaías 44 tem uma linguagem ali falando sobre isso, diz assim: o homem, ele planta cipreste, ele planta, como se fosse hoje,
o pinus, ele planta algumas árvores, ele tira essa árvore, ele corta essa árvore, com a madeira dessa árvore, ele faz lenha, ele cozinha, ele aquece a sua casa, e ele pega um toco dessa mesma árvore e ele constrói uma imagem. E aí lá em Isaías 44 diz, isso é loucura? Isso é tolice? Isso é burrice? Lá diz, na continuação do texto, diz que um homem, ele trabalha tanto para esculpir a madeira, ele trabalha, ele se esforça, ele se cansa para fazer uma coisa que depois ele tem que se dobrar diante dela. Lá Isaías diz, isso é loucura. Aí você diz assim, então, concordo plenamente, eu não faço isso, eu não planto, eu não trabalho a madeira, eu não trabalho a pedra, eu não trabalho aço, eu não trabalho alumínio, eu não trabalho barro, eu não faço nada, eu não me canso, porque eu não faço essas coisas, não fazendo essas coisas, eu nem tenho que adorar essas coisas. Ótimo. Qual é o Deus, ou os deuses, que estão diante de você todas as manhãs, para você se dobrar? Estava achando que era só estátua de Nabucodonosor, né? Ou uma imagem de uma pessoa, que foi considerada lá no passado uma pessoa crente, aí mais tarde fizeram uma estátua, chamam de santos, então isso aqui a gente não faz. Estava achando que era isso? Você está achando que hoje o que se diz no mundo espiritual é assim, levante, vai, faça isso. Estava achando que era isso que é a ordem que você recebe no dia a dia? Não, não é essa ordem. É uma outra ordem, colocada antes como fome e sede. É uma outra ordem dada no mundo espiritual, dada aos homens, chamada fome e sede. E os homens, as pessoas, elas se levantam cada manhã para saciar sua fome e sede. E o único lugar que elas podem buscar o pão, a água, os dois, chamados de pão e água da vida, é em Cristo Jesus. Não é? Mas onde o ser humano vai buscar? Onde que ele vai buscar? Os únicos que podem saciar a nossa verdadeira fome e sede é a fonte, pão e água da vida. Tirou esse lugar onde nós somos saciados da fome e da sede, os outros são lugares de idolatria. Entenderam? Pastor, mas esses lugares são lugares honestos. Sim. São lugares íntegros. Sim. São lugares legítimos. Sim. Eu concordo que esses aqui, não, isso aqui é lugar pecaminoso. Mas esses outros aqui, tem o pecaminoso, que você já diz não, claro que não, ainda que eventualmente possa ir lá, e tem aqueles que são os mais perigosos, que são aqueles que são moralmente aceitos, que são legítimos, que são naturais. Você põe o nome que você quiser para esses deuses. O nome que você quiser. Lá atrás, você pode pegar todos os outros e colocar assim, isso aqui é imoralidade, isso aqui é imoral, então aqui eu não vou. Mas você pode, naquele que você vai considerar legítimo, correto, certo, pode colocar o que você quiser. Você seguir um influenciador, uma influenciadora, é errado? Fazer dele um padrão da sua vida, é errado? Seguir não é errado, você pode acompanhar as pessoas, você é livre para isso, você pode seguir quem você quiser. Agora, a partir do momento em que você
adota a postura, a influência dessa pessoa na sua vida e ela passa a ser sua referência, você tem que pensar. Ser um defensor de ideologias que você considera ideologia certa e você prega a ideologia em vez de pregar o evangelho, é problema isso? Crer e ter uma ideologia não é problema. Agora, o problema é quando ela substitui a doutrina da sua vida e você passa a ser defensor, pregador de uma ideologia. As ganâncias do ser humano por posses. Você desejar crescer materialmente, você desejar prosperar materialmente, não tem absolutamente nada errado, até porque Deus não é um Deus de pobres e de ricos, Deus é um Deus de todos, aqueles que põem o dinheiro debaixo dos seus pés. Mas aqueles que põem o dinheiro acima de Deus, ainda que o dinheiro em si não seja nenhum problema. Mas o dinheiro passa a ser aquilo que Jesus falou, onde está o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. Chegou nisso a idolatria. Tem alguma coisa errada com o dinheiro? Não. Mas a partir do momento que ele deixou de ser só dinheiro e passa a ser uma estátua de 10 andares, equivalente a 10 andares, ele é problema. De repente você se levanta todas as manhãs e se dobra diante desse Deus, Mamon. Já tenho o suficiente, não quero mais. Mas já tenho, quero mais. Tem coisa errada você estudar e ter títulos? Não, mas a partir do momento em que os títulos são mais importantes do que aquele que te deu capacidade para obter os títulos, e você os expõe, você os publica, e você o admira, e você quer que todas as pessoas ao seu redor vejam esse reconhecimento, ou te reconheçam, a partir daí ele é problema. São deuses. São deuses. Teu cônjuge é errado? Tem alguma coisa errada com teus cônjuges, teus filhos? Nada, pelo menos eu acho que não. Com os filhos tenho certeza que não. Cônjuge pode ser que tenha uma coisa errada, né? Mas a partir do momento que você vive e morre pelo teu cônjuge, no lugar de viver e morrer por Jesus, tem coisa errada. Trabalho. E aí vai. Pode pôr o que você quiser. São todas elas assim, coisas que os cristãos têm, podem ter, vão ter, que não é nenhum problema, não tem nada imoral aí. O problema é quando isso toma o seu coração. E quando eu digo coração, toma a sua mente. Por exemplo, o que tomou a sua mente hoje enquanto eu estava falando aqui nesses 35 minutos, mais ou menos 40 minutos? Teve invasão de pensamento? Teve, né? Esse cara que invadiu teus pensamentos pode ser um Deus. Quando você acorda de manhã, o primeiro pensamento que vem, acordou, tchum, esse é para você chutar o traseiro dele. É um Deus. Aquele que você acorda na madrugada, aquele acordar e você diz, o Senhor me acordou para orar. Não é para orar não, é porque eu já estou pensando numa coisa aqui. Toma cuidado com esse invasor. Aquele que te afasta de Deus. Por outro lado, o que me atrai a Deus é o pensamento de defunto. O que o defunto pensa? Não pensa. Quem pensa por ele? Quem já morreu em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez, se faz e se fará novo. É esse o convite hoje de manhã para você viver. Uma experiência de fé, uma experiência de
decidir, ainda que o rei fique bravo, ainda que o mundo fique bravo, ainda que joguem pedras em você, ainda que te critique, ainda que te ameace o emprego, você vai perder o emprego, ainda que ameace tirar as coisas que você tem, ainda que você diz, estou em pé. Ah, mas você não vai negar esse Deus? Não pretendo. Não está em pauta. Mas você vai continuar dizendo que Ele é teu Deus? Vou continuar dizendo, mas e se eu estou careca de ver gente que ora, faz campanha, faz vigília, viu pessoal? Faz vigília, faz oração, faz estudo, faz isso e não adianta nada. O que os 3 rapazes falam? A gente não estava fazendo essas coisas para adiantar nada. A gente não quer que Deus adiante os planos dele. A gente só quer entender os planos dele. Nós não estamos pedindo para Deus avançar o tempo só para nós, porque nós somos bons, porque nós somos religiosos, porque nós fazemos campanha, oramos, vigiamos. Nós não estamos pedindo para Deus adiantar o processo só porque nós somos esses, os outros não fazem. Nós fizemos, então Deus vai adiantar a gente no tempo, Ele vai cumprir coisas que Ele falou que vai fazer lá na frente, Ele vai fazer agora, porque a gente orou. Não. De jeito nenhum. Então a oração de vocês é a oração assim, Deus, a gente está contigo, porque o Senhor está conosco. Sarando a gente ou não, está tudo bem. Vocês percebem, eu estava hoje de manhã pensando assim, desses dias aí de dificuldade, né, que a gente tem passado com pessoas doentes, fiquei pensando na Kátia, na Márcia. Gente, por mais que as veinhas, a gente sabe que elas estão cada vez mais perto, né? Não é? Cada vez mais perto. A nossa mãe, eu, Davi, a gente sabe disso. A Eliane com a mãe dela, a gente sabe disso. Está cada aniversário, mais perto está da gente supostamente sepultar elas. Pode ser que a gente vá antes, né? Mas é bom isso? Passar por esse processo de, sabe, pré-luto e depois o luto? Não é fácil. A gente ora pela cura delas, da dona Ieda, da dona Eunice, da dona Elvira, e das outras mães, sogras, avós, bisavós, quase todas bisas, né? Mas se Deus não curar aqui, Ele vai curar depois. Aí eu fiquei pensando bastante no Cléucio e a Sandra. Gente, eu conheço o Cléucio e a Sandra há anos. Fazia muito tempo que eu não via um casal ter tantos ventos contrários no que se refere a finanças como eles. Eles estão navegando em águas pesadas há muitos anos. E o Cléucio é uma pessoa que de vez em quando eu dou uns pega nele, né? Não concordo muitas vezes com alguns pensamentos, mas eu tenho que admitir, admiro a fé dos dois. Já balançaram, já tiveram um pé fora do barco, mas estão aí. Está difícil? Está difícil. O Senhor vai prosperar eles? Não sabemos. Então, eles podem dizer, se ele estivesse aqui agora, ia falar para ele repetir, né? Repita aí, Cláudio. Se o Senhor prosperar, tudo bem. Se o Senhor não prosperar, tudo bem também. Então, se o Senhor curar, aleluia. Se o Senhor não curar, aleluias. Não é verdade? Está lutando tanto para conseguir uma promoção lá no emprego. Se o Senhor lhe prosperar, amém. Se o Senhor não prosperar, amém. Lutando tanto para fechar um contrato, daquele contrato de trabalho, de serviço que vai te dar uma liberdade. Se vier, amém. Se o Senhor disser não, amém também. Então, se passar pela água ou pelo fogo, o Senhor vai estar lá conosco. Amém? Vamos ficar em pé e vamos terminar.
nosso Deus e nosso Pai. Deus que está em todo lugar, Deus onipresente, onisciente, e Pai que está em nós, Pai que cuida dos filhos, Pai que consola o coração dos tristes, Pai que consola o coração das filhas desta igreja que passam por dias difíceis com suas mães. Papai do céu que trabalha no coração dos jovens desta igreja, trazendo-os ao arrependimento, para a cura. Louvado seja o Senhor. Papai do céu que joga luz de entendimento na mente de homens desta igreja, para que eles compreendam os teus planos. Papai do céu que fortalece os joelhos daqueles que sobem os montes todos os dias para buscar o pão, buscar água. Te engrandecemos o teu nome. Papai do céu que abraça esta igreja, dos que estão aqui, aqueles que não estão, que estão descansando, ou estão de férias escolares com a sua família, ou até trabalhando. Obrigado por nos abraçar e nos falar aos ouvidos aquilo que o Senhor quer falar todos os dias. Obrigado, Pai, pela restauração daqueles que estavam enfermos. Obrigado pela restauração da fé daqueles que estavam desanimados. Obrigado pelos Sadraque, Mesaque e Abedinegos que têm se mostrado fiéis ao Senhor independente das circunstâncias. Deus, a nossa oração é que o Senhor a cada dia transforme nossas mentes, nossas vidas, nossas decisões, para que todas elas, no final das contas, honrem e glorifiquem o Senhor. Leva-nos em paz, nos dê uma semana dirigida pelo Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até domingo, meus irmãos. Vamos celebrar a ceia do Senhor domingo que vem. Ouviram? Domingo que vem tem? Domingo que vem tem? Eia, até lá.